Obrigado, gente. Vamos continuar divulgando o evangelho. Bota o coraçãozinho aí, comenta, curte, compartilha. Vamos cobrir esta nação com a glória do Senhor. Deus é glorificado através das nossas ações. Então, estamos aprendendo o que é o evangelho. Então, aprendemos que o evangelho é a boa notícia. A velha notícia, a notícia ruim, era a condenação trazida por Adão, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e nos condenou. Todos nós nascemos sob essa condenação e temos que aceitar Jesus para poder sair, ou seja, essa é a boa notícia. Não estamos mais condenados a partir do momento em que aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e tentamos entender o que é o Evangelho. O Evangelho ele começa com uma virgem, uma mulher santa, gerando um filho, que é Jesus Cristo, sem ato carnal, um filho gerado pelo Espírito Santo, que nasceu de uma mulher, pois ele precisava ser humano igual a nós para entregar a sua vida por nós, verter todo o seu sangue, para que através do seu sangue fôssemos lavados dos nossos pecados e tivéssemos redenção pela sua morte, para com Deus e voltássemos ao plano original de Deus, que é a vida eterna, que é a salvação. Bom, então, após a Virgem engravidar, já estava grávida, já fazia parte do plano dela, a irmã dela, Isabel, a tia dela, não, prima dela, Isabel, que gerou João Batista. Então o evangelho começa com João Batista pregando arrependimento. Este é o primeiro ponto do evangelho. Tem que haver arrependimento. E o segundo ponto do evangelho, qual é? O segundo ponto do evangelho foi Jesus sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. O que é Jesus está dizendo? Ele é Deus, ele não precisava batizar, mas ele nos deu lição. Então, o primeiro ponto é arrependimento, o segundo é o batismo nas águas, imergido, já que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto é que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para jejuar e foi tentado pelo diabo e venceu o diabo com a palavra, no qual ele é a palavra para nós hoje. Como que Jesus venceu? Venceu com o que está escrito. Satanás dirigia-se a ele, está escrito que aos teus anjos dará ordem, realmente está nos Salmos, o salmista falou isso, para que o teu pé nunca tropece, tu és o Filho de Deus, te lança daqui para baixo. E Jesus respondia com a palavra, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás diz, tudo isso é meu, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, está escrito, somente o seu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto, somente com a palavra, tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, primeiro ponto, arrependimento, segundo, batismo, o terceiro, resistir às tentações, resistir aos desejos da nossa velha criatura. Esse é o evangelho. E o quarto ponto foi quando Jesus transformou água em vinho, que nós já aprendemos isso, já falei, que o vinho ali simboliza alegria, e Jesus simplesmente transformou água em vinho, mostrando que nós passamos de um estado em que estávamos presos no pecado de Adão, passamos para andar em novidade de vida e temos vida nova, já que o vinho ali simboliza alegria e é realmente vinho, porque está escrito que o Senhor lá, mestre Sala lá, disse, mas todos põem primeiro o vinho bom, e quando já estão alegres, bêbados, então o noivo apresenta o vinho ruim, e tu fizeste ao contrário, trouxestes o bom vinho. Portanto, realmente era vinho. Eu respeito os pregadores que
querem dizer que era suco de uva, mas realmente era vinho. A bebida alcoólica foi abolida pelo apóstolo Paulo na passagem da Santa Ceia, só prestarem atenção que as pessoas estavam indo para comer e era uma ceia mesmo, não era simbólica, que nem nos dias de hoje, onde participamos nas igrejas evangélicas de um pequeno pão, de um pequeno cálice de uva. Algumas realmente usam o vinho, na minha usam o suco de uva. Então, era realmente bebida alcoólica. Então, ali Jesus, o que Jesus fez? Ele simplesmente nos mostrou que nós passamos de uma fase para a outra da vida. Como da água para o vinho, tornou-se até ditado. E depois Jesus pregou, ensinou a perdoar, ensinou a amar, ensinou a dar a outra face, ensinou a andar na sua palavra, curou, libertou. Quando João Batista mandou 2 dos seus discípulos perguntar para ele se era ele que havia de vir ou se esperava outro, simbolizando ali que quando estamos presos numa luta espiritual, nós perdemos a fé muitas vezes e acabamos duvidando, porque João Batista não tinha motivo algum para duvidar de Jesus. João Batista não tinha motivo. Ele era primo de Jesus. Foi ele próprio que batizou Jesus. Foi ele que disse para os seus discípulos: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que motivo ele tinha para duvidar? Mas na atual situação em que ele mandou interrogar Jesus, ele encontrava-se preso. E aí Jesus está mostrando, quando estamos presos por aflições, por problemas na vida, nós duvidamos. E se nós não atentarmos para os sinais, nós vamos nos perder. O que Jesus fez? Os discípulos chegaram e perguntaram, João Batista mandou perguntar se era tu o que havia de vir, o Messias prometido, ou se aguardamos outro. Jesus não respondeu. A Bíblia diz que Jesus na hora curou muitos enfermos, e expulsou muitos demônios e libertou a muitos. E disse para os discípulos de João, vai e diz para João, o que viram, testemunha ocular, atitude, ação, e ouviram. Jesus, outra vez, disse que se não verdes os sinais, não crerão. Então o Evangelho é tudo isso que eu falei. É arrependimento, é batismo, é vencer as tentações, é novidade de vida, da água para o vinho, é cura, é libertação, é ver os sinais. Se não ver os sinais, não crerão. Isto é Evangelho. Então, por que muitos não ficam e desistem? Ficam pelo caminho? Porque não atentam para o que é o Evangelho de Jesus. Então nós precisamos compreender todos os pontos, os princípios do Evangelho, a fim de que possamos prosseguir e alcançarmos a tão almejada salvação. Glória a Deus, venceremos!